Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, que nós acharam? Vamos lá. Do versículo 9 até o versículo de número 20. Amém? Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu li um versículo e os irmãos leem o outro. Por favor, vamos lá? Capítulo 1, do 9 ao 20. Amém? Eu leio o versículo, os irmãos leem o outro. Está dizendo assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 cabeças de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 guios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando a vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Para todos sempre. Amém. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois nessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que dizem na minha destra, e de 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é Jesus no meio da sua igreja. A revelação do nosso irmão, apóstolo João, do Apocalipse, todos sabem, a maioria todos sabem aqui, que Apocalipse é uma revelação de dupla referência. Dupla é a mesma coisa que está falando aqui, está se mostrando lá na frente. E nós sabemos que a época em que João viveu era uma época em que a igreja estava sendo solapada de um lado para o outro. O segundo Nero estava perseguindo a igreja em toda aquela região. Patmos, o local onde João foi levado para ser ali prisioneiro, estava nada mais do que 12 quilômetros da cidade de Éfeso, aonde ele foi pastor. Lá perto. E quando nós começamos a nossa leitura, ele diz que ele, João, estava ali preso por causa do quê? Porque ele era um mau obreiro, porque ele estava fazendo as coisas todo errada. É isso? Não. Ele estava ali por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Amém? Vamos fazer um parênteses aí. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos passando por alguma situação delicada, e nós culpamos os outros quando não é verdade. Amém? No caso de João, não. Ele estava ali porque ele estava labutando em Éfeso, trabalhando, colocando o seu coração na obra do Senhor, e foi perseguido porque naquela época estava havendo uma grande perseguição sobre os cristãos. Então ele disse: olha, eu estou aqui, estou sendo perseguido por causa da palavra e do testemunho do Senhor Jesus.
É interessante que eu não vejo nesse versículo 12, onde ele murmura e diz: olha, eu estou trabalhando, pastor Mário, aqui na cidade, estou sendo perseguido. Por quê? O que eu fiz de errado? Oro, jejum, busco ao Senhor, e Deus não está abençoando, Deus não está fazendo as coisas como eu gostaria que fizesse. Ora, não foi essa a atitude do nosso apóstolo João. Pelo contrário, ele estava ali e falou: olha, eu estou aqui por causa do testemunho e da palavra do Senhor. E é interessante que na leitura que nós seguimos, ele dizia: olha, eu estava ali e de repente eu vi uma voz como de trombeta, e eu estava ali no dia do Senhor em espírito. Ele estava preso, amarrado, mas ele dizia: eu estava em espírito. O que é estar em espírito? Nós pastores sabemos. Estar em espírito é estar orando, louvando o Senhor, né? As dificuldades estão assolando, mas eu continuo levantando as mãos e dando graças ao Senhor. Ele estava em espírito. Quando toda a situação era diversa, ele estava orando ao Senhor. Aleluia. Quando tudo parecia que estava destruindo tudo, acabando com tudo, ele estava em espírito. Aleluia. Ele estava se lembrando dos cultos lá em Éfeso. Ele estava se lembrando dos momentos em que passou com os irmãos. Ele estava em espírito. E quando nós estamos em espírito, irmãos, não importa aonde nós estamos, o Senhor vai e nos visita. O Senhor vai e se revela a nós. Aleluia. E ele diz que ele estava em espírito em que dia? Numa segunda-feira, numa terça, numa quarta? Não, no dia do Senhor. O dia do Senhor é uma alusão ao domingo da ressurreição, quando os crentes na igreja em Éfeso, ou pode ser Venceslau, pode ser Santo Anastácio, né? Pode ser qualquer outro lugar. Eu estou em espírito, estou me lembrando daquele culto gostoso de domingo de manhã, à noite. Eu estou me lembrando, eu estou passando por essa situação, mas eu estou me lembrando dos momentos gostosos e agradáveis que eu passo com meus irmãos. E o Senhor estava contemplando ele de lá, estava olhando. E ele é espírito, talvez louvando o Senhor, com seus pés amarrados, né? Mas ele estava ali louvando o Senhor. E o que aconteceu? Ele disse que de repente, subitamente, veio até ele o quê? Uma voz como de trombeta. E diz: olha, o que você vê, escreve e manda às 7 igrejas que estão na Ásia. Os irmãos sabem das 7 igrejas que estão na Ásia, que representam o curso da igreja na face da terra. Se você olhar na Ásia Menor, onde estão as igrejas da Ásia, de Éfeso, a última, você vai ver que representa, né? Não foi a propósito, foi porque Deus queria que fizesse aquilo. E ele escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. E é interessante que quando você lê, talvez lemos tão rápido, não atentamos nesse detalhe, que ele viu que aquele homem, semelhante ao Filho do Homem, estava segurando na sua destra, na sua mão direita, 7 candeeiros de ouro. E o texto diz ainda que ele estava no meio desses 7 candeeiros de ouro. O que significa os candeeiros de ouro? Os candeeiros de ouro representam a igreja. Nos últimos versículos você vai ver, representa a igreja de Jesus. Olha como Deus revela as coisas de uma forma tão simples e tão maravilhosa. Quando você lê no livro de Mateus, Jesus faz uma comparação aos crentes e diz: olha, você não pega um candeeiro, coloca debaixo do velador, mas coloca debaixo da cama, mas coloca lá em cima no velador, para que clareie todo o quarto. Amém? E os 7 candeeiros eram de ouro, e ele estava no meio desses 7 candeeiros de ouro. A igreja do Senhor não é de bronze, a igreja do Senhor não é de prata, a igreja do Senhor é de ouro. E a igreja que não é de ouro não tem parte com o Senhor. Ele não está no meio. Ele não está no meio. Jesus estava no meio de uma igreja de ouro. Se a nossa igreja não for de ouro, pode ser um metal muito precioso, que é a prata, ele não vai estar no meio. É o que diz Apocalipse. Ele não vai estar no meio.
Então nós não precisamos nos enganar com o que está lá fora. É só você olhar e perceber que nós somos sábios, temos o Espírito do Senhor. Jesus está no meio de que igreja? Essa é de prata? Essa é de bronze ou é de ouro? Aleluia! Se ela é de ouro, você pode ter certeza que Jesus vai estar no meio. Glória a Deus. Aleluia! Nós que somos pastores, temos que nos identificar nesse detalhe. Essa igreja é de ouro. O que significa ouro? O que significa ouro? Pureza, santidade, algo que é fino, não é? Todas as coisas do Senhor nos tabernáculos é de ouro, porque representa a santidade, pureza. E Jesus não está no meio de igreja que é de prata, que é de bronze. Você pode ter certeza. Amém? E aí, João continuou olhando e percebeu que essa figura maravilhosa que ele viu, que estava no meio dessas 7 igrejas, que representa o curso da igreja na face da terra, como também representa de uma forma, agora, cada igreja. Você vai perceber que no meio desses 7 candeeiros de ouro havia uma pessoa que estava de vestes compridas, e algumas tradução diz que é vestes brancas e com um peitoral. Essa é uma tradição judaica, onde o símbolo do sacerdote, daquele que intercede, e trazia o sacerdote, que vocês muito bem conhecem, que havia o nome do povo de Israel naquele peitoral. As 12 tribos. Jesus está no meio da sua igreja e traz o nome de cada um no seu peitoral. Aleluia. Você pode ter certeza, porque ele é o supremo sacerdote. Se o sacerdote judeu trazia o nome do povo de Israel, você pode ter certeza que Jesus, que está no meio da sua igreja, traz o nome de cada um. Glória a Deus. Para quê? Para interceder por nós. Interceder por nós, junto ao trono do Pai. E João olhou e percebeu que este homem, todo de branco, peitoral, que simboliza o sacerdócio de Cristo, estava no meio da sua igreja. Ele intercede por nós. Quando você não tem mais palavras para falar com o Senhor, o Espírito Santo, que hoje trabalha no lugar de Jesus, amém? No meio da igreja, o apóstolo Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está no meio da igreja. Quando lhe falta a palavra, quando lhe falta o dom da palavra para expressar o que está dentro do teu coração, como obreiro, como pastor na sua igreja, você pode ter certeza que naquele momento o Espírito do Senhor, que está no meio da sua igreja, intercede por você. Aleluia. E ele continuou olhando, irmãos, e percebeu que havia algumas outras coisas interessantes. Por exemplo, ele continuou olhando e viu que no meio dos 7 castiçais o Filho do Homem, vestido até os pés, comprida, cingido com o peitoral, e a cabeça e os cabelos brancos como a lã. Cabelos brancos como a lã não é assim, não é símbolo de velhice, não é símbolo de pessoas que não servem mais para nada. Eu costumo falar para os irmãos, o pastor falou que não gosta, que é sério, e eu às vezes falo: Senhor, eu brinco muito, eu queria ser, né, que nem o pastor Júlio, sério, né? Mas não tem jeito. Eu, lá na São Paulo, me perguntaram: por que você deixa a barba branca? Eu falei: para não pagar ônibus. Porque lá velhinho não paga, não sei se aqui paga, né? É sério, né? Então, por isso que eu deixei branco. Mas não é isso, irmãos. Acontece que Jesus de cabelo branco representava o quê? Conhecimento empírico, conhecimento adquirido através da experiência. O conhecimento que Jesus tem acerca de você, acerca de mim, acerca da sua igreja, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento que se adquire na faculdade, não é um conhecimento que se adquire na escola dominical, não, é um conhecimento empírico, conhecimento que você adquire através da sua vivência, através da sua experiência. Jesus estava falando para a sua igreja: olha, eu tenho o conhecimento que vocês têm,
Os anjos não têm a experiência que vocês têm, que eu tenho. Só eu sei o que é passar fome. Só eu sei que eu ver os seus amigos que você amou tanto trair. Só eu sei o que é realmente passar necessidade. Só eu sei o que é sentir fome, sentir sede, sentir frio. Portanto, eu estou no meio da sua igreja, da minha igreja. Eu posso te ensinar. Porque eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ser perseguido. Eu não sou um anjo. Eu sou o homem, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E como verdadeiro homem, eu tenho as experiências que vocês tiveram. Ele diz que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo e tomou a forma de homem e padeceu. Portanto, irmão, quando você chora, Ele sabe o que é chorar. Quando você geme, Ele sabe o que é gemer. Quando você é traído pelos obreiros da tua igreja, onde você labutou, chorou com eles, e depois ele vira as costas e vai para outro lugar, Deus não sabe o que é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que isso? Porque Ele pode nos ensinar. Ele pode nos ensinar. Amém? Amém. Não teoricamente, mas Ele pode nos ensinar através da sua experiência como homem. Amém? Amém. Da sua experiência como homem. Foi isso que Ele estava falando para a igreja. Tem mais alguns minutos aí. E aí, João continuou olhando e viu que os seus olhos eram como chamas de fogo. O que é olhos como chama de fogo? Essa aqui é uma alusão à onisciência do Senhor Jesus. Olhos penetrantes, olhos que vê tudo. Jesus está dizendo: eu estou no meio da minha igreja e vejo tudo. Eu vejo tudo. Ele não vê apenas a roupa que você veste. Ele não vê apenas o que você fala, mas a intenção pela qual você fala. Ele não vê apenas a oferta ou o dízimo que você traz à igreja, mas Ele vê a intenção pela qual você está fazendo aquela oferta, aquele dízimo à igreja. Mas pastor, o dízimo é sagrado. Eu sei, mas Deus não olha só o seu dízimo. Eu sou dizimista da igreja. Você já ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Sou dizimista da igreja. Tá bom, pastor. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe você mesmo. Você é dizimista da igreja. Só que aquele que está no meio da igreja, que tem os seus olhos como chama de fogo, ele vê com qual a intenção você está dando o seu dízimo. Meu Deus. Ele vê com qual a intenção você está fazendo aquilo. É diferente, não é? Ele olha na igreja, você pode esconder de todos e de tudo, mas de Deus você não esconde nada. Você olha para o irmãozinho, que irmão é uma bênção. Você tem certeza? Tem alguém que está no meio da igreja e vê tudo. E aí, lá na frente, você vê a bomba estourando. Não é? Sim ou não? Vê a bomba estourando. Aí você fala: puxa vida, eu me enganei. Se enganou mesmo, porque tem alguém que está no meio da igreja que não deixa passar nada desprevenido. Glória a Deus, Pai. Não deixa passar nem um grãozinho de areia, porque ele está no meio da igreja e ele quer conservar a sua igreja como um castiçal de ouro. Amém? Ele quer conservar a sua igreja como pura, imaculada. Não é assim que diz o apóstolo Paulo? Que a igreja é pura e imaculada. E para isso, ele está no meio da sua igreja. E eu, partindo já para praticamente para o término, aí o apóstolo João continua dizendo, o apóstolo João continua dizendo: além dos seus cabelos, seus olhos e os pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse
refinado numa fornalha. Latão reluzente, ou algumas traduções trazem como bronze reluzente. Essa também é uma alusão interessante. Todas as vezes que você ler no Antigo Testamento sobre bronze, sobre latão, e quando é reluzente, está se referindo ao juízo iminente. O Senhor é juízo. Ele está no meio da sua igreja e Ele é juízo. E Ele está dizendo aqui, o juízo é iminente, vai acontecer. Não tem jeito. Às vezes fica preocupado com o que nós falamos aqui, algum momento agora. Preocupado em que sentido? Preocupado em que? Olha, tem tanta gente fazendo coisas erradas por aí, na igreja. Não importa, irmão, porque o juízo vai vir. Ele vai julgar. Ele está no meio da sua igreja. Aí não tem jeito, a gente fica preocupado, mas Senhor, como pode se deixar acontecer tantas essas coisas aí? Se eu fosse eu já tirava da igreja, eu já fazia isso. Não se preocupe, os seus pés é como um latão reluzente, ele traz o juízo, ele vai julgar. E você pode descansar, continua fazendo a obra do Senhor, continua trabalhando na obra do Senhor, porque as outras coisas Ele vai julgar, porque Ele está no meio da sua igreja. E eu já vou indo para os finalmente, como dizem por aí. E ele continuou olhando e percebeu que a sua voz era como voz de muitas águas. Voz de muitas águas, irmãos, é voz de autoridade. É voz de autoridade. Ele está no meio da sua igreja e tem autoridade. O Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele não precisa falar 3, 4 vezes para acontecer. Ou precisa? Precisa, pastor Mário? Não. É só uma vez. Quando nós nos retratamos lá para o primeiro capítulo de Gênesis, o Senhor não tinha nada. Lá está escrito em hebraico, Bereshit bara Elohim het hashamayim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, logo em seguida ele diz: haja água. Houve. Ele ficou gritando: haja luz. E houve. Não foi, ele tem uma palavra só. É por isso que aquele centurião lá estava com o seu escravo doente. O Senhor, ele pediu para o meu escravo está doente. E o Senhor Jesus disse: eu vou ter lá. Ele falou: não, basta uma palavra sua e o meu criado estará curado. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Ele está no meio da sua igreja, irmãos. Lá onde você está trabalhando, ministrando ao Senhor, tenha fé que basta uma palavra dele e tudo muda. Não está funcionando direito, não está dando certo as coisas, clama ao Senhor, porque se ele disser a partir de hoje, mudou. Mudou. Você não precisa ficar se matando não, porque a partir de agora mudou. E se ele falar isso, porque ele está no meio da sua igreja, vai mudar, porque a sua palavra é de autoridade. Amém? Irmãos, eu vou encerrar por aqui. Poderíamos falar mais algumas coisas, mas o tempo já nos permite mais. Amém? Mas eu quero encerrar dizendo para os irmãos: a igreja do Senhor não está abandonada na terra. Ele está no meio da sua igreja. Quando você lê, estuda sobre a história da igreja, você vai perceber que ao longo dos anos o diabo quis destruir a igreja. E aqueles que são estudantes da Bíblia, ou estudar a Bíblia, sabem que desde o período da igreja, sobre o governo, sobre a administração do governo, até depois da Idade Média, até a Revolução Protestante, o diabo quis de todas as formas destruir a igreja. Conseguiu? Não. Mataram, tiraram vida de muitos homens de Deus, servos de Deus, mas a igreja continuou. Sabe por quê? Porque no meio da igreja não está o pastor, está o Senhor Jesus. Amém? E a igreja do Senhor, que Ele está no meio, não é igreja de prata, nem de bronze, é a igreja de ouro. Amém? A tua igreja é de ouro, irmão, levante a mão. Amém? Então pode ter certeza que Jesus está no meio dela.